Mas a Inanna, apesar de toda essa libertinagem própria dela, né, ela teve um grande amor na vida dela. Um grande amor. Muitos questionam que pode ter sido apenas uma tentativa mais política do que de romance, e tem a ver, né? Mas ela realmente gostou muito de um cara chamado Dumuzi, que na Bíblia é lembrado como Tamuzi, né? Tem um versículo que fala que as mulheres choram até hoje por ele, né? Pelo belo Tamuzi. Então, esse Dumuzi, que era filho do Enki, era um dos filhos do Enki, e o Enki tinha um carinho muito grande por ele, né? Esse Dumuzi, após o dilúvio, quando todo mundo se encontrou, desceu e se encontrou, e a pirâmide, segundo os Ihara Sitchin, foi construída nessa época, a Grande Pirâmide, né? E as outras também. Eu questiono, obviamente, o tempo dessas construções, podem ser bem mais antigas do que a gente imagina, mas digamos que esteja certo, que elas são construções de 10 mil anos atrás, né? Já é um tempo bem maior do que aquele proposto pelos egiptólogos, né? Que colocam o tempo da pirâmide em 2.500 anos atrás, no máximo 5 mil anos atrás, agora já se cogita que ela tenha 5 mil anos atrás, mesmo assim é pouquíssimo tempo, e ela pode ter muito mais tempo. Mas tirando esses detalhes de lado, os Anunnaki aterrizaram para ver a grande pirâmide que havia sido construída finalmente, né? Os Anunnaki estavam se reerguendo, estavam construindo tudo novamente após o desastre natural que varreu tudo que eles tinham feito antes. Então, quando eles descem para ver a obra do Tote, do Ningzida, né? Tote, Ningzida, Mercúrio, Hermes, né? As mesmas pessoas. E eles ah, cruzam o olhar, a Inanna e o Dumuzi, e se apaixonam. Se apaixonam perdidamente. O grande problema é que Inanna e Dumuzi eram de clãs opostos, que nessa época ainda tinha muito conflitos entre eles, entre os dois clãs, o clã de Enki e o clã de Enlil. Então, digamos assim que Inanna e Dumuzi eram o Romeu e Julieta daquela época, um romance proibido, né? Por desavenças entre as famílias. Estou aqui tomando meu vinho tinto em homenagem aos Anunnaki. Aliás, o vinho, a cerveja, tudo vem deles, né? Foram eles que trouxeram, né? A uva uma fruta que veio do planeta Nibiru, né? É, engraçado que possa parecer, foi a primeira que surgiu após o dilúvio, né? Noé tem essa passagem na Bíblia. Noé vai lá e faz o vinho, né? Nasceram as videiras primeiro. É muito interessante tudo isso. E esse nosso costume, ah, esse nosso costume de beber vinho, de beber cerveja, vem dos Anunnaki. E olha só, né? Dizem que um cálice de vinho por dia faz muito bem à saúde. Será que talvez o vinho não seja o tal elixir dos Anunnaki? Não sei, mas por via das dúvidas, estou aqui tomando meu. Diz que é bom para o coração, etc e tal. Quem sabe ativa a vida longa também, né? Agora, porre de vinho é a pior coisa que tem. Bom, voltando a Dunuzi e Nana, eles se apaixonaram perdidamente. Nosso casal Romeu e Julieta, no tempo dos Anunnaki.
E eles esconderam esse romance por muito tempo, né? E as tabuletas de argila mesopotâmicas trazem muitos poemas, músicas, relatando o romance dos dois. Ora é a Inanna falando, ora é o Dumuzi falando, ora são as pessoas, o povo, que conta essas histórias, né? Então é muito interessante, muito bonito. E as poesias, os poemas, são sempre recheados de conteúdo bastante picante, porque mais um dos detalhes sobre os Anunnaki que eles eram assim bem explícitos, né? Então se falava claramente coisas que a gente normalmente quando está em romance não fala, né? Talvez em momentos íntimos, sim, então, mas isso ia parar nas tabuletas de argila. E estão até hoje aí nos museus para quem quiser ler a história e ficar sabendo como é que era o romance dos dois ou de outros Anunnaki, está lá exposto nos museus e dá para a gente ver e acompanhar até hoje. Bom, enfim, então eles esconderam esse romance e tem passagens muito bonitas, até que eles resolveram, olha, vamos casar? Vai ser legal, porque de repente o nosso casamento une os dois clãs e acaba essas brigas, acaba essas intrigas, acaba essa guerra maluca. Vamos casar? Quanto tempo a gente vai ficar escondendo isso? Vamos casar. E resolveram contar. Cada um contou para os seus pais. Ao contrário do que se imaginava, o Enlil gostou, o Enki gostou, todo mundo gostou da união dos dois. Era um casal lindo, era um casal bonito. E sim, era bem-vindo esse casamento, ia ser legal, ia unir os clãs. Então, já estava preparada a festa. Só que nós temos um personagem muito complicado em toda a história dos Anunnaki e que ele ah, estraga tudo. A verdade é essa, né? Ele joga água no chope. O Marduk fica sabendo do casamento entre a Inanna e o Dumuzi, e para ele tudo é política, tudo é uma questão de jogo do poder. Game of Thrones. O que o Marduk faz? Ele, ele percebe o seguinte: a Inanna, a queridinha do Enlil, mimada, tudo que ela quer, ela consegue. O Dumuzi é aquele bonitinho, nojentinho, filhinho mais novinho do Enki, que o Enki adora, né? Filho mais novo, mimado, né? O Marduk, primogênito, mais velho, chato, egocêntrico, ficou com ciúmes. Ciúmes e com medo de perder ainda mais o seu direito ao trono de Nibiru, que ele já não tinha direito, porque pela lei da semente ele não tinha direito nenhum. Ele tinha direito ao trono da sucessão e mesmo assim ele estava muito longe na parada, muito longe. Mas ele se achava no direito ao trono de Nibiru, ele se achava nesse direito. Ele achava que o pai dele, o Enki, tinha direito ao trono de Nibiru, mas não tinha, porque o Enki era filho primogênito do Anu, sim, era o filho primogênito, porém, o Enki era filho de Anu com uma de suas concubinas, e não com sua rainha consorte e meia-irmã, como era o caso do Enlil. Enlil tinha essa configuração. Ele não era o filho primogênito, mas ele era o primogênito do casal real e ele tinha a dupla semente real. Esse não era o caso do Enki, esse não era o caso do Marduk. Só que o Marduk se via ameaçado sempre. É aquela pessoa com mania de perseguição, sabe? Paranoica mesmo, né? Acha que tudo é contra ele, que todo mundo está contra ele. Então ele viu aí, nesse casamento,
sim, além de uma união política entre os clãs, o que seria ótimo ter acontecido, ele vê também o do Muse se elevando mais do que ele nessa história, porque aí, unindo os dois clãs, a queridinha Inanna, criava-se na cabeça dele uma configuração que favorecia não só o do Muse ultrapassá-lo na hierarquia, como a Inanna, que era do clã oposto, chegar um dia ao trono de Nibiru. Né? Ele viu uma arquitetação fantástica na cabeça dele e ele fez tudo para impedir esse casamento. Então ele pega a irmã, uma das irmãs do Dumuzi, faz essa irmã seduzir o Dumuzi, né? E ela chega a Gestiana, não lembro o nome dela, Gestiniana, uma coisa assim, Gestiana. Ela chega para o Dumuzi e fala assim: Olha, você vai casar, então fica comigo para a gente garantir um filho. Eu quero um filho seu, para a gente garantir um filho de de dupla semente, né? Nós somos meio irmãos, então vamos ficar juntos e a gente garante uma semente. Tudo isso arquitetado pelo Marduk. Porque o que o Marduk queria era ter um motivo para acusar o Dumuzi de estupro. E estupro entre os Anunnaki, apesar de toda a libertinagem sexual deles, estupro era um crime gravíssimo. Seja lá contra quem fosse praticado. Isso não importa. Homem, mulher, criança, velho, não interessa. Estupro era um crime hediondo entre eles. E era julgado com muita rapidez. Então, o Dumuzi ficou com a questão. E no dia seguinte, ele teve um sonho, onde ele viu pessoas perseguindo ele. Né? E ele conta para a Gestiana. E a Gestiana, sabendo da história, que foi arquitetado pelo Marduk, ela falou: Ó, teu sonho não é bom, não. O Marduk vai te acusar de estupro e vai te mandar prender. Desculpa. Vão te prender e você pode morrer. O Dumuzi ficou apavorado. Dumuzi ficou apavoradíssimo. Se pôs em fuga. Uma fuga desesperada. Pediu ajuda para todo mundo no meio do caminho, acho que, sei lá, não conseguiu falar com ninguém, foi fugindo que nem doido, acabou tropeçando e escorregando numa cachoeira. Se despedaçou lá embaixo, né? Morreu. Quem recuperou o corpo dele foi um dos irmãos, o Ninagal, também filho de Enki. O Ninagal, que numa configuração pode ser o próprio Poseidon, embora é mais simples dizer que é o próprio Enki, né? Também o rei do mar, deus do mar, dos oceanos, tempestades e tal. Mas o Ninagal também tem essa configuração. Por isso que eu estou dizendo, não dá para a gente ir falando quem é quem rapidamente, né, em todas as mitologias, sem analisar cada aspecto da personalidade deles e dos eventos que aconteceram e do que eles fizeram. É onde a gente tem as pistas de quem é quem de verdade, né? Bom, o Ninagal recupera o corpo do Dumuzi e leva para o Abso, que, segundo Sitchin, era o território da Ereshkigal e do Nergal. Olha só que interessante. Ereshkigal é irmã da Inanna. E ela é casada com alguém do clã de Enki, o Nergal. Né? Por que que nesse caso não houve problemas? Por que que para o Marduk o problema foi apresentado aí com a Inanna e com o Dumuzi?
porque a Inanna era terrível. E o Marduk sabia que a Inanna conseguiria tudo que ela quisesse na hora que ela quisesse. Né? Ela tinha esse poder. Ela era uma pessoa inteligente, astuta, e ela usava o poder de sedução dela para conseguir o que ela queria.